Sejam bem-vindos à primeira entrevista à Lamonte. Hoje estamos na Baixa de Lisboa para sermos recebidos na RPN. Vamos falar com o Diogo Desidério, um dos mais prestigiados relojeiros portugueses, com a representação técnica oficial de grandes marcas como a Jaeger-LeCoultre, a IWC e a Cartier. Integrou este ano a lista da Forbes 30 Under 30 e vamos conhecer a sua história. Olá, Diogo. Obrigado por nos receberes. Obrigado, eu. Olá, Diogo. Como foi crescer no mundo da relojaria? Cresceste rodeado de peças diferentes e conversas sobre mecanismos? Ou isto foi uma realidade da tua infância ou os teus pais tentaram sempre proteger do bicho dos relógios? Em boa verdade, acho que tudo acabou por acontecer com uma certa naturalidade. Ou seja, nós, desde crianças, acho que somos todos um pouco curiosos e acabamos, à medida que crescemos, queremos saber quais são as profissões dos nossos pais, como é que ocupam os tempos. E lá em casa, as conversas diárias do trabalho, as peripécias, tudo o que ia acontecendo, neste caso com o meu pai, ele ia-me partilhando tudo e eu, sendo uma criança muito curiosa, nunca deixei de perguntar sobre os modelos que iam saindo, as marcas, o porquê disto, o porquê daquilo, o porquê dele estar chateado num movimento não funcionar bem, coisinhas. E acho que foi um processo todo muito natural e à medida que eu fui crescendo, fui desenvolvendo um gosto. Tanto que acabaste por ir mesmo Sim, a uma escola de sim, relojaria. efetivamente. Como é que foi essa experiência? A minha ida para o curso técnico de relojaria não teve, ou seja, a maneira como eu entrei não foi como as pessoas pensam, ou seja, foi um projeto dos meus pais, ou seja, eu ia tirar um curso profissional, neste caso de relojaria, a seguir ia ingressar na faculdade e caso o que eu tivesse estudado na universidade não tivesse tido saída, tinha sempre uma porta de entrada, neste caso, que era a relojaria, com o apoio do meu pai, que coincidiu com a abertura daqui da RPN. E a minha experiência na escola foi bastante enriquecedora, porque o curso está inserido na Casa Pia, que é uma instituição que abriga muitos jovens com backgrounds muito variados e, por vezes, não os mais favoráveis. E deparei-me foi um choque de realidade muito grande para mim. Em termos do curso em si, eu creio que o curso não estava e não está bem situado, ou seja, é um curso que tem como por base a Escola Suíça de Relojaria, foi uma parceria já há muitas décadas. Portanto, o nível de exigência, em termos de comparação com os restantes cursos da Casa Pia, era uma diferença abismal. E o que acabou por acontecer foi começámos quase 30, no segundo ano éramos 4 e terminámos 3. Portanto, dá para ver aqui mais ou menos a discrepância. Mas acabaste por te sair muito bem. Temos que entrar aqui a nossa primeira peça, Sim, ou seja, que é uma reflexão disso mesmo. foi, digamos, o meu troféu em termos do curso. Fui o melhor aluno do curso, ganhei um total de 4 prémios, ou seja, nos 3 anos do curso ganhei um total de 4 prémios e recebi este Longines automático em plaqué, que pus aqui uma correia um bocadinho mais moderna, para ser mais versátil. Vinha com uma correia preta. Sim, aquelas fininhas, e pronto, é uma coisa muito em ao relógio que por acaso eu não o uso assim tanto, mas tem um valor sentimental espetacular para mim. E inclusive a caixa onde ele vem tem o meu nome gravado como prémio de primeiro lugar. E Diogo, diz-me uma coisa, como é que foi essa transição da escola de relojaria para a faculdade? Ou seja, já estavas dentro daquilo que era a tua vida profissional, a tua ocupação, e já sabias disso? Foste paciente ou eras daquelas pessoas que mal acabavam os estudos e só querias era ir para o ateliê para ver o teu pai e para estar outra vez dentro do mundo dos relógios? Foi um processo, ou seja, a faculdade em si foi uma fase da minha vida, não vou dizer que foi um pouco negra, porque eu acho que em todos os momentos, mesmo os menos felizes, existe sempre uma silver lining nas situações todas, que foi quando eu entrei no meu curso profissional, o que se passou é que era na antiga escola onde eu estava, era um rapaz de certa forma popular, e ao ter entrado num curso profissional, os pais dos meus amigos disseram para eles, aos filhos, deixarem de se dar comigo, porque ter um amigo que estava num curso profissional denegria a sua imagem, que é uma maneira de estar e de pensar que é, a meu ver, um pouco ridícula, mas infelizmente ainda está muito presente no nosso país. Vivemos muito esta cultura do status. E pronto, e o que acabou por acontecer foi para o curso, não vou dizer revoltado, mas não era a minha primeira escolha, não era aquilo que eu queria ir com os meus amigos. E portanto, quando eu terminei o curso, achei que fazia todo o sentido eu ir para a faculdade, nem que fosse para provar que eu fui, não é?
E, portanto, e foi um processo não muito fácil, porque eu entrei aqui na RPN, eu comecei a trabalhar cá com 16 anos, ainda estava a terminar o curso, mas onde eu efetivamente assinei contrato e comecei a trabalhar foi aos 17 anos, que coincidiu com a minha entrada na faculdade. No início trabalhei aqui part-time, portanto eu estudava, ia às aulas de manhã e vinha para aqui, da hora do almoço para a frente. E pouco tempo depois tive que mudar para a noite, foi quando entramos neste belo espaço que estamos aqui hoje e comecei a trabalhar full-time e trabalhei à noite. E, portanto, foram 4 anos da minha vida que deram-me várias lições muito importantes, nomeadamente resiliência, mesmo na nossa profissão, temos de ter muita paciência, muito espírito de sacrifício. E foi a minha vida, essencialmente, era trabalhar o dia inteiro, apanhar o metro, ter aulas até à meia-noite, voltar para casa, estudar. Os meus fins de semana era fazer trabalho, estudar, trabalho. Era tudo sempre muito à volta. Foi muito isso. Nesta altura de estudo, qual é que foi o relógio que te acompanhava durante esta época? Foi uma história engraçada que é, eu à medida que fui crescendo, eu não tinha bem a noção do posicionamento das marcas e da importância, e foi então que me foi oferecido este relógio, que é um Rolex GMT, referência 16700, e este relógio, apesar de ter esta configuração com esta lunete toda preta, este relógio foi uma autêntica experiência minha, que já teve a lunete Pepsi, que é vermelha e azul, já teve a Coca-Cola, que é preta e vermelha, agora tem a preta, e portanto eu vou sempre trocando, e é um relógio... Não tiveste o Blueberry? Não, calma, tudo a seu tempo. E é um relógio que me diz muito, é uma peça que eu uso esporadicamente, está muito bem mantida, tem a particularidade de ser um full set, desde tudo, tem caixa de documentos, tem fatura de compra. O relógio, antes de vir para mim, teve 2 revisões feitas aqui em Portugal, é um relógio nacional e é de dezembro de 1995, eu nasci a 14 de dezembro de 1995 e, portanto, tudo coincidiu e fez sentido e para mim foi muito especial porque antes deste boom de relojaria, a maior parte das pessoas não ligava aos Rolex e era de uma daquelas alturas que pode-se dizer que é raras, que eu usava um Rolex, ninguém sabia o que era, ninguém queria saber o que era, sabiam na faculdade que eu trabalhava com relógio, olhavam, isso é um Rolex, não sabia que eles eram assim e pronto, foi um relógio que me acompanhou a minha vida toda e nunca o irei vender, nunca me irei desfazer dele. Acabas o curso, já estavas a trabalhar full-time na RPN, mas agora acabas definitivamente a licenciatura e, portanto, passas a ter como ocupação quase exclusiva o trabalho aqui. A RPN não é só tua, há uma pessoa muito importante que é o teu pai, que queria pedir-te para falares um bocadinho sobre ele e sobre a vossa relação e como isso impactou o teu percurso. Eu creio que não só o meu pai, ou seja, obviamente aqui na empresa sou eu, o meu pai e a minha mãe também desempenha aqui um papel fundamental, mas pronto, tecnicamente no que está diretamente associado aos relógios, obviamente que o meu pai teve um peso enorme na minha carreira e na maneira como eu cresci como técnico de relojaria, a maneira como vi o mundo, sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, uma pessoa que sempre percebeu que este processo de nos tornarmos especialistas nesta área demora muitos anos. Qualquer arte que envolva trabalhos manuais requer muito tempo, não é? E ao ter começado, ou seja, na relojaria existem vários níveis de trabalho e de exigência e de qualidade de peças, não é? E a maior parte das pessoas, quando entra nesta área de mercado, começa no nível mais baixo e vai subindo todos os degraus. A RPN começou como conceito no nível mais alto e, portanto, o que acabou por acontecer é as pessoas olhavam para mim, associavam obviamente ao meu pai e achavam que eu já estava nesse nível. É uma coisa que é fisicamente, geneticamente impossível, não é? E, portanto, foi todo um processo. E o meu pai sempre me apoiou, tanto eu como o meu pai e a minha mãe. Os meus pais são os meus maiores pilares. E pronto, no âmbito da relojaria, o meu pai é uma pessoa que é muito importante, não é? Ele foi durante muitos anos o responsável pelo serviço pós-venda do grupo Richemont e o relojoeiro exclusivo da Vacheron em Santan. Tenho aqui, digamos, alguns troféus do meu pai. Inicialmente temos aqui um Cartier, que é o modelo Pacha C, que lhe foi oferecido pela Cartier quando ele fez 10 anos de casa. E, portanto, o relógio no mostrador diz 10 anos, em francês, e atrás diz que o relógio é do Serafim. O pai é o António Serafim Zieri. Este é um deles. Curiosamente, temos aqui também um Vacheron, que foi quando a marca celebrou os 250 anos, ofereceu a todos os seus colaboradores um relógio, neste caso é o Patrimony, que é em ouro rosa, que oferecer a um colaborador um relógio em ouro já não é assim tão comum,
nesta configuração que eu acho que é belíssima, com o mostrador preto, e tem aqui um apontamento cá em cima que diz 1755 e 2005. Muito, muito discreto, mas que faz toda a diferença. É um relógio espetacular. Tenho aqui outras duas peças que são especialmente curiosas, ou seja, o meu pai perdeu o pai muito cedo, nunca teve, digamos, uma herança, não é? E das maiores heranças que eu um dia vou poder receber, e um pouco de história, são estas duas peças que, ao olho nu, muito pouca gente irá saber o que é. São dois relógios que, quando o meu pai foi o melhor aluno do curso, também, curiosamente, um dos mestres do meu pai foi meu mestre também, e quando ele foi o melhor aluno do curso, o troféu dele, digamos, foi uma ida à Suíça, visitar várias fábricas e beber o conhecimento e perceber em primeira mão como funciona toda esta indústria. E, portanto, o meu pai, na altura, foi isto, estamos a falar que era meio dos anos 80, foi na altura em que o Quartz, o relógio da quarta Swatch, em particular, foi um boom, uma coisa extraordinária, e o meu pai foi diretamente ao fabricante ETA, que, se nós formos ver, pronto, foi adquirida pelo grupo Swatch, e muitos relógios estão equipados com a máquina ETA, e estes são dois relógios que, nesta formação, o meu pai montou-os na íntegra, e no fim teve a oportunidade de os comprar, e são relógios da marca ETA. Estamos a falar de um relógio quartzo com data, e tem uma máquina muito peculiar que é anadígito, ou seja, podemos ter uma leitura analógica e digital ao mesmo tempo. E são duas peças espetaculares que, certo, não são nenhuma destas marcas prestigiantes, mas Por isso é que tem piada. é espetacular. Exatamente. É um pedaço de história que está aqui espetacular. Mesmo. Trouxeste-nos máquinas muito interessantes. Nos queres falar um bocadinho mais do Breguet? Sim, o Breguet é uma peça muito especial, ou seja, hoje em dia num mercado com tantas marcas, com tanta oferta, não é? É difícil a pessoa apanhar uma peça que se distinga das outras. Eu, pessoalmente, falando do meu gosto pessoal, adoro esta peça. É um relógio clássico com dimensões razoáveis, dá mais ou menos para qualquer pulso, extremamente complexa. Portanto, trata-se de um Breguet de corda manual, em que o movimento é todo acabado à mão. Tem fases da lua pintadas à mão, um mostrador em ouro, e tem as complicações de calendário perpétuo retrógrado e repetição de minutos. Ou seja, ao puxar esta patilha, vai emitir o som. É uma maneira de conseguirmos ver as horas, e é uma peça extraordinária porque consegue juntar um grupo de complicações que tecnicamente são muito difíceis de ter uma leitura tão fácil, e uma elegância espetacular. Este tipo de peças não é para o colecionador comum. São peças exclusivas, complicadas no sentido do mecanismo, tem complicações. Costumam aparecer por cá este tipo de peças. Já sei que vais introduzir uma diferenciação, porque para nós colecionador é qualquer pessoa que colecione, mas para ti já sei que, para ti e para as pessoas que trabalham na área, já sei que não é assim. Existe um segmento que aqui em Portugal não é assim tão grande como nós conseguimos ver lá fora. Nós, felizmente, aqui na RPN, somos um ateliê que representa oficialmente várias marcas que têm como base a técnica. Posso dar o exemplo da GG Republic, e portanto passam por nós muitas peças muito interessantes, complicações que nós nunca víamos, relógios vintage de tudo, e aqui conseguimos ver alguns exemplos delas, posso dar o exemplo deste Omega, que é o Moonwatch de 1969, portanto é o relógio, é o modelo que foi à Lua, do ano em que foi à Lua, todo original. Portanto, passam por nós várias peças com várias histórias, e especialmente as complicações. É um nicho de mercado que é espantoso. Não querendo julgar ninguém, não querendo atribuir nomes a ninguém, ou seja, para quem trabalha nesta área, uma pessoa que tenha adquirido várias peças ao longo da sua vida, seja 1, 2, 3, 10, 1000, 100, o que for, nem sempre é o que nós chamamos o colecionador, ou seja, é um entusiasta, pessoa que gosta muito da relojoaria. Às vezes compra um relógio desportivo, talvez para o uso diário, compra um relógio mais clássico, só que entretanto gosta de 2 ou 3 relógios clássicos, gosta de 3 ou 4 ou 5 relógios desportivos e vai fazendo ali uma coleção. Mas para nós não faz dele um colecionador. Acho que um colecionador, aos nossos olhos,
É uma pessoa que segue uma linha um pouco diferente. Segue relógios de uma determinada época, relógios com determinadas complicações, segue uma linhagem de complicações de uma determinada marca, relógios de apenas uma marca, relógios com uma configuração. Ou seja, há todo ali um número de requisitos para a aquisição de um produto. Já agora, dentro deste tema, entre os entusiastas mais novos, mais velhos, consegues notar assim alguma diferença ou é muito de caso específico para caso específico? Atualmente acho que em termos de gostos pessoais e o género de produtos que são consumidos, acabou por ficar assim um bocadinho homogéneo, ou seja, normalmente os jovens está mais associado a um relógio desportivo, não é? Mas hoje em dia com a febre de determinadas marcas, nomeadamente a Rolex, não é? Que acaba por ser um relógio versátil, um relógio que muitas pessoas gostam de colecionar 1, 2, 3, 4, 5 modelos, acaba por ser a primeira escolha de ambas as faixas etárias. Agora, os relógios clássicos, ou um pouco mais clássicos, digamos, um relógio que não seja todo com uma bracelete metálica, também tem o seu mercado, é um mercado ainda muito forte, que na maior parte dos casos está mais associado a pessoas com um pouco mais de idade, sim. Mas atualmente no mercado, que tipo de tendências é que vês desportivas em alce? Especialmente de marcas como a Rolex, não é? Os mais variados modelos, ou de Marc Piguet com o modelo Royal Oak, temos aqui um exemplar. Aliás, temos aqui os 3 exemplares mais desejados da atualidade. Aqui temos, neste caso, temos um Rolex Daytona, que é, digamos, o Rolex mais cobiçado. Este em particular tem um movimento Zenith, não só teve um movimento Zenith, como está num estado impecável, está imaculado e inclui uma diferenciação que fica para outra altura, que é ali no computador tem o 6 invertido. Que tem a ver com o número de série, ou seja, com o ser mais recente ou mais tardio, não é? Tem a ver com uma linhagem de relógios que foram saindo numa determinada época, que vieram com, digamos, uma alteraçãozinha num dos contadores, que em vez de ter um 6, tem um 9. Pronto, e para as pessoas que adoram Rolex, este mundo da relojoaria, são estas pequenas diferenças. Lá está. Como é que se costuma dizer? A perfeição não é o detalhe, mas é o detalhe que faz a perfeição, não é? É mais ou menos por isso. As pessoas adoram este género de detalhes. Passando à frente, em termos dos relógios que são muito cobiçados, no caso da Audemars Piguet, temos este modelo que é o Royal Oak, mais conhecido como o Jumbo, 39mm, extra plano automático. E no caso da Patek Philippe, temos aqui o famoso Nautilus. Que essa é de uma referência especial. É uma referência especial, esta é a referência 5800, foi um relógio que teve uma produção muito limitada, de pouco mais de um ano, e existem muito poucas peças. É um relógio que com esta medida é o único que tem a máquina, o movimento à mostra, uma peça espetacular em termos de coleção. Não é para todos os pulsos, tem assim um diâmetro um pouco mais pequeno face aos outros Nautilus, nomeadamente o que eu tenho no pulso. Contudo, é uma peça que é muito cobiçada e, portanto, são mais ou menos este género de relógios que são muito procurados pela maior parte das pessoas. Claro que sim. No meio de tantas peças, há de haver, nós precisamos que não nos consiga dizer uma, mas há de haver várias peças especiais. Se houver uma, melhor ainda. Qual foi a peça que te deu mais prazer em encontrar para um cliente? Eu, neste caso, acho que não vou tanto falar de uma peça em específico, mas uma marca. Ou seja, que é a François Poljour. E porquê? É uma marca que já há mais de 10 anos que eu e o meu pai gostámos muito de todo o trabalho feito pelo Sr. François Poljour. Sempre achámos que a marca tinha todos os requisitos para ser uma marca de sucesso, só que está inserida num nicho, no segmento da relojoaria independente, os relojoeiros independentes que fazem os relógios ao seu gosto, tudo ao seu gosto. É como se fosse uma peça de arte e num produto tão comercial. Tem volumes de produção anuais muito, muito reduzidas, são peças muito exclusivas. E o que acabou por acontecer foi um desafio enorme convencer os nossos clientes a adquirir uma peça que, neste nicho tão pequenino face às marcas mais tradicionais, com base no nosso poder de argumentação, opinião e o potencial de valorização, as pessoas adquirirem. E, portanto, com este boom na relojoaria que houve recentemente, nós ficámos muito orgulhosos porque a François Poljour tornou-se das marcas mais conhecidas, mais exclusivas e mais valorizadas do mercado. E pronto, deixou os nossos clientes também particularmente orgulhosos e felizes. Tens aqui 2 exemplares realmente. Temos aqui 2 exemplares que são, ou seja, são essencialmente o mesmo modelo, um deles em platina,
que tem um mostrador, ou seja, é, digamos, a configuração mais clean que existe. E depois temos aqui um outro, que é uma edição em ouro branco com mostrador Madre Perla, e que tem a particularidade de ter sido feito para os Estados Árabes Unidos e que vem acompanhado de uns botões de punho também Madre Perla. Atualmente, a ideia de termos um relógio como investimento e não como um mero acessório de luxo já está mais pacífica. Concordas? Sim, ou seja, o relógio não foi uma invenção de agora, é um bem que nos acompanhou já há muitas décadas atrás. No caso do homem, sempre foi a joia do homem. No caso das senhoras, acompanhou-nos em todas as diferentes fases da vida, guerras, etc. E, portanto, nesta altura do campeonato, o relógio deixou de ser apenas, como estava a dizer, apenas um acessório de luxo, passou a ser uma moeda de troca, um asset, uma currency, o que nós chamamos. E isso é notório por parte dos clientes, na maneira como olham para o produto, as razões que os levam a adquirir um determinado produto. Portanto, Que muitas vezes parecem não estar, pelo menos daquilo que eu reparo, não parecem estar muito bem informados, ou seja, em primeiro lugar, em relação ao tipo de investimento que estão a fazer, porque muitas vezes ouvem-se falar de casos, por exemplo, como os Daytonas, os GMTs, que tiveram no passado um boom de percentagem de retorno muito alto. E as pessoas parece que ficam iludidas e parece que andam sempre à procura desse tipo de investimento. sim, ou seja, o que acabou por acontecer nestes últimos anos foi especialmente no confinamento, as pessoas fechadas em casa começaram por fazer uma busca de onde poderiam alocar o seu dinheiro, não é? É muito comum as pessoas alocarem o seu dinheiro, adquirem propriedades, adquirem arte, tantos outros exemplos que eu podia dar aqui. E, entretanto, começaram a se interessar um pouco pelos relógios, não é? E quando começam a ver da história, das marcas, a origem de tudo, veem que o valor que está aqui assegurado nestas peças, neste género de produto, é um valor histórico, não é apenas um valor superficial de apenas uma peça de luxo, não é? E o que acabou por acontecer foi as pessoas, ao informarem-se, ao desconfinarem, foram querer investir em determinadas peças. Ora, muitas marcas não tinham e não têm o volume de produção anual dado à procura que se instalou. Portanto, as pessoas saíram de casa, quiseram comprar os relógios para investir o seu dinheiro e ter uma peça boa, e não havia relógios para entrega. E o que acontece? É a lei da oferta e da procura. Uma marca beneficiou muito isto, especialmente dado o facto de estar na moda, ou ser a tendência neste momento dos relógios desportivos, foi a Rolex, que é das poucas marcas que faz quase exclusivamente relógios desportivos. Portanto, foi uma trend que encaixou que nem uma luva. E, portanto, as pessoas dirigiam-se à loja para adquirir um relógio e não havia para entrega. Portanto, o preço no mercado dos usados foi subindo e subiu desmedidamente. Isto são mercados cíclicos, não é? Eventualmente tudo tinha que voltar, digamos, à normalidade, que é o momento que estamos a sentir agora e pode acabar por passar a impressão de que os relógios estão a desvalorizar muito. Não, é, digamos, é uma altura cíclica que estamos a normalizar os preços. O tema do investimento tem uma abordagem um bocadinho mais extensa, ou pelo menos tem várias ramificações. Ou seja, se olharmos para o investimento como uma definição, normalmente é a aquisição, neste caso, vamos falar de um produto em que ao longo dos anos vai acumulando valor, vai aumentando o valor, não é? Agora, um valor que acompanha a inflação e que ultrapassa a inflação. Sim, e no caso da relojaria, é dos melhores produtos para se fazer, digamos, este investimento, e não sou eu a fazer a minha conversa comercial. Efetivamente é um relógio que eu creio que dificilmente se consegue alocar um valor tão seguro numa peça que tem o mesmo valor em todo o lado do mundo. É sempre interesse em qualquer parte do mundo. É um produto que, vou dar o exemplo dos automóveis, temos que pagar o seguro, o combustível. Aqui não há nenhum custo associado com a utilização da peça, e é um produto espetacular porque todos os anos o preço dos relógios novos vai subindo e o mercado dos usados acompanha, não é? E é uma peça, digamos, uma obra de arte que se consegue usar todos os dias, mais ou menos discreta, mais ou menos complicada, mais desportiva ou mais clássica. Existem produtos para todo o tipo de gostos. E depois depende do investimento. Há muitas pessoas que acabam por olhar para estas peças e, como aconteceu em determinados casos, íamos à loja, quem tinha acesso comprava por um preço e ao sair valia 3 vezes o valor. Habituaram-se a este género de negócio, que era uma coisa que acho que mesmo esta indústria dos relógios usados foi tentando perpetuar sem ter grande sucesso. E muitas pessoas habituaram-se a isso e, infelizmente, uma das tendências que foi algo que se alterou é
na decisão de compra, o primeiro pensamento é o lucro que eu vou obter ao revender esta peça e não o gosto pessoal. E isto foi uma das grandes alterações no mercado que nós, como comerciantes de produtos, neste caso em segunda mão, sentimos muito que hoje em dia há uma variedade brutal, provavelmente uma variedade como nunca houve, de peças, todo o tipo de designs, Que as marcas complicações. também repararam, e por isso é que, por exemplo, a Rolex introduziu os pre-owned também para atacar um bocadinho Que é essa... uma tendência nova, dado o comércio. Conseguimos ver que muitas pessoas começaram a adquirir estes relógios, a ganhar uma notoriedade de outro mundo, e o mercado da segunda mão começou a tornar-se atrativo, não é? E pronto, agora... Uma das peças que temos aqui que acompanhou e que eu acompanhei pessoalmente o crescimento é o 116610LV, não é? Que atingiu picos, mas que entretanto, mesmo quando agora podemos dizer a estabilização do mercado, que mesmo assim consegue reter um valor mais alto do que os outros, obviamente sem falar dos Daytona, não é? Porque esses têm o seu mundo à parte, mas dentro dos Rolex mais simples, ou seja, que não tem uma função de cronógrafo, mas sim só indicar a hora, um minuto e a data, é de facto um investimento, se comprado num momento bom, foi sem dúvida um dos relógios que manteve a sua liquidez. Sim, ou seja, quando nós estamos a falar da marca Rolex, há que perceber que os produtos acabam por ser um pouco similares, têm pequenas diferenças, não é? Mas é um produto que tem como por base, é o que nós chamamos um tool watch, ou seja, é um relógio que está feito para a performance. Esse relógio preciso, funciona em qualquer tipo de ambiente. Pronto, no caso... hoje em dia é uma ideia que já... Não vou opinar por aí. Agora, neste relógio em particular, tal como tantos outros, é necessário perceber a história por trás de cada modelo, não ir apenas atrás da hype, não, ou seja, não é porque um modelo saiu neste momento e que o valor está altamente especulado que o relógio vale o preço que vale. Eu, na minha opinião pessoal, minha humilde opinião pessoal, acho que devemos primeiro escolher um relógio que nós gostemos. Obviamente, se conseguimos associar algum tipo de história, melhor. Neste caso em particular, isto é um Rolex Submariner, tem a configuração verde-verde, ou seja, o chamado Hulk, que é um relógio que foi descontinuado. Neste preciso momento coincidiu a trend ser mostradores verdes, dos vários tipos de variantes do verde, e portanto eles ainda não introduziram nenhum relógio totalmente verde. Temos o Datejust Mint Green, temos tantos outros que eles foram lançando, e como é um modelo que ainda não teve uma reedição, acaba por manter o valor de uma forma muito, muito boa. Já falaste aqui do mercado de forma geral, o mercado dos relógios. Uma pergunta que eu te queria fazer é como é que achas que os leilões online e as plataformas como a Chrono24 vão impactar e têm impactado o mercado? Portanto, aqui creio que é importante fazer a distinção entre o Chrono24 e posso dizer o resto. Ou seja, o Chrono24 tornou-se a maior plataforma de comércio de relógios, até se pode dizer novos, mas maioritariamente relógios em segunda mão. Pronto. Foi uma plataforma em que nós já lá comercializamos relógios há mais de 10 anos, temos acompanhado a evolução da marca e tornou-se um monstro neste mercado da relojoaria. A maneira como afetou, da minha opinião pessoal, creio que a Chrono24 teve um impacto muito positivo porque dinamizou muito o mercado, fez com que muitas pessoas tivessem acesso a procurar peças que nem sequer conheciam, perceber quais os valores, conseguir perceber pequeninos detalhes. Numa fotografia conseguimos ter acesso a toda a informação, pesquisamos a referência, os filtros, a maneira como tudo foi criado, foi-se desenvolvendo uma plataforma muito, muito importante. Contudo, no outro lado da moeda, mais uma vez, a dar a minha opinião pessoal, ou seja, eu creio que o Chrono24 foi sempre um pouco proativo em determinados aspectos que eu acho que, do ponto de vista de quem vai comprar, são determinantes. Primeiro de tudo, deixou de ser apenas uma plataforma onde anunciavam apenas profissionais, permitiram donos de relógios, ou seja, particulares, venderem os relógios através da plataforma, e o que acabou por acontecer é que foram introduzidos muitos relógios contrafeitos, não é? Só recentemente é que eles introduziram o Certified, ou seja, a pessoa, se quiser, paga um extra, eles enviam para um ateliê deles
para verificar a autenticidade e tudo, e eu acho que isso era das primeiras ferramentas que eles deviam ter feito. Depois, o Corona 24, com a dimensão que ganhou com investidores como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, focou-se muito em cobrar taxas e taxas e Sim, também já ouvi falar que as taxas da Corona 24 para os comerciantes são absurdas. São enormes e acabam por penalizar sempre o vendedor em termos de custos associados. E pronto, em várias formas, nomeadamente o contacto entre o comerciante e o comprador tem algumas limitações que não devia ter, e pronto. Isto é o Corona 24, de qualquer das formas teve um impacto espetacular no mercado. Os leilões, especialmente os leilões, tanto os tradicionais, mas especialmente os online, que se têm desenvolvido cada vez mais, creio que tem um target um bocado específico, que é a pessoa que, perdoem-me aqui a expressão, procura a pechincha, não é? Tenta procurar um produto que goste e que esteja a um valor mais acessível do que nas outras plataformas, e é um cliente que tipicamente procura preço. E o que é que acontece? Quando só procuramos preço, por vezes compramos um produto que não está nas melhores condições. E nós, da experiência pessoal que temos aqui, muitos clientes vêm deixar aqui os relógios a reparar, por vezes estão num estado lastimável e acabam por partilhar connosco. Mas eu comprei no leilão e foi muito baratinho. E nós dizemos, olha, lamentamos. Perdoem-me acrescentar, foi o meu caso. Por acaso comprei uma Omega dos anos 60 e depois acabei por vir aqui porque não estava de facto nas melhores condições. E por vezes, quando em determinados casos não é que não seja possível reparar, que na grande maioria dos casos nós conseguimos solucionar os problemas, simplesmente o preço que vai ser cobrado pela manutenção não justifica. E a resposta que o cliente nos dá é: não se preocupe, eu vou colocar no leilão. Portanto, acho que é uma maneira de comércio muito específica, que é sold as is, como se costuma dizer. É no estado em que ele está, é vendido. A pessoa quer comprar, tudo bem. E pessoas às vezes acabam por ter uma batata quente na mão e passam para o outro. Portanto, é mais ou menos esta a minha opinião. Nós temos visto grandes peças, grandes ícones, e agora, vendo a conversa de uma forma diferente, que peças não tão faladas, não tão procuradas, é que achas que podem vir a ter um crescimento efetivo, ou seja, que podem surgir daqui em diante? Dentro da relojoaria, nas marcas mais tradicionais, não é? Há vários segmentos. Nós normalmente separamos em 3. Pronto, não vou estar aqui a atribuir as marcas porque, pronto, tem a ver com uma opinião pessoal. Acima deste último nível existe um nicho de mercado que é os relojoeiros independentes, onde se insere o responsável pelo relojoeiro, como nós vemos. E é um nicho de mercado muito importante porque tem ganho uma notoriedade espetacular. Nós conseguimos ver através de marcas como a Richard Mille, que atingem valores astronómicos. São peças que na sua... Já que estás nesse tema, ou seja, eu já ouvi muitas opiniões em relação a Richard Mille. Achas que a capacidade técnica da marca vale de facto aquilo que os valores que estamos acostumados a ouvir falar? A eterna pergunta de se vale ou não vale, não me cabe a mim dizer, porque a razão que leva muitas pessoas a adquirirem determinadas peças, as pessoas motivam-se, têm motivações muito diferentes quando vão adquirir um relógio. O que eu posso dizer da Richard Mille é que a Richard Mille fez um ótimo trabalho num segmento da relojoaria, que é misturar complicações usáveis. Ou seja, já há muitos anos que o Audemars Piguet fazia relógios com complicação, desde Royal Oaks, com repetição de minutos, calendário perpétuo, turbilhão, crono e tantas outras complicações que eu podia enumerar aqui. E normalmente as grandes complicações estão associadas a edições ou limitadas ou mais especiais. Tem uma caixa em platina, que é um metal nobre mais caro, não é? E fazia com que os relógios não fossem usáveis, relógios muito altos e difíceis. E foi aí que o Sr. Richard Mille entrou e fez a jogada certa, que é um design diferente, icónico, usável, com aquela forma de tonneau, esqueletizado, e a utilização de materiais que tornam o relógio muito mais leve. Agora, meter um relógio daqueles valores, por exemplo, a ser utilizado pelo Nadal a jogar ténis, é de facto uma estratégia. É uma jogada de marketing, não é? Achemos que os relógios são bonitos ou não, que não me cabe a mim dar essa opinião, as pessoas compram porque querem. Agora está num segmento que às vezes as pessoas não associam, que a Richard Mille não está no segmento das marcas tradicionais, está naquele nicho dos relojoeiros independentes, que é um nicho em si, mas acaba por ser um bocadinho, dentro deste nicho, estão muito à parte, porque é um relógio na sua essência desportivo, um relógio complexo, desportivo.
E deu, uma dúvida que eu tenho em relação às falsificações. Como é que funciona? Existe algum protocolo que sejas obrigado a seguir? Ou seja, nós aqui na RPN trabalhamos diretamente da Polícia Judiciária e do Governo quando os relógios são apreendidos em casos de roubo, até mesmo em separação de bens, em caso de divórcio, nós ajudamos a polícia a fazer a avaliação e a apreciação dos relógios. Se forem falsos, explicar o porquê de serem falsos, Imagino, etc. deve ser uma trabalhada. Fazer relatórios. Não, ou seja, eu gosto de pensar que estamos a ajudar a entidade que faz com que limita cada vez mais o comércio destes produtos, que é ilegal para começar, não é? Agora, o tema das contrafações é um tema que é muito sério, cada vez mais sério, sério no sentido de as contrafações estão a ficar cada vez maiores, eu já explico um bocadinho, e acho que as pessoas não estão bem enquadradas com o quão grave é. Ou seja, temos as contrafações vêm, neste caso vamos supor, vêm da China, de fábricas chinesas que são, não vou dizer equiparadas às suíças, mas a maneira como operam é como se fosse uma fábrica suíça e têm vários níveis de qualidade de contrafação e vêm em batches, ou seja, vêm em lotes. Portanto, durante um ano vem um lote de uma qualidade, a seguir o lote seguinte vem com uma qualidade um bocadinho melhor e, portanto, o nível, fazendo aqui uma distinção entre 3 níveis de contrafação. A primeira é aquela que é assim um bocadinho horrível, ou seja, mesmo os entusiastas assim mais ou menos olhar para o pulso conseguem perceber. O ouro tem um tom muito corriqueiro, as dimensões, as proporções não são as mesmas, há detalhes ali que as pessoas percebem. Dessa é mais fácil e que está associada a um preço mais barato. Depois temos a contrafação seguinte. Esta aqui digo que é genuinamente muito preocupante porque vemos na internet muita gente que por ter um following grande, e a maneira de se expressar são muito convincentes, são pessoas que têm caráter, não é? À frente da câmara. E acabam por passar por especialistas e às vezes não falam bem a verdade. Ou seja, vou dar o exemplo dos Rolex, um Rolex mais uma vez, puxando aqui novamente o Hulk, um relógio destas contrafações de segundo nível. Quando eu digo muita gente, a maior parte dos entusiastas, incluindo algumas pessoas que trabalham na área, mas não trabalham com este género de relógios no dia-a-dia, por fora é muito complicado de ver. Sim, eu tive uma experiência com isso e a única maneira... Eu fui das únicas pessoas que conseguiu identificar e a única coisa que me permitiu, de facto, distanciar o modelo original foi a cor do mostrador. O verde não era o verde... mas era uma coisa que eu... Como já me tinham passado alguns pelas mãos, eu já sabia, mas que as pessoas que estavam comigo não tinham essa noção. Lá está, nós como somos relojoeiros, não comercializamos apenas, temos um conhecimento muito denso da técnica relojoeira e como trabalhamos sempre à lupa, a nossa noção e a nossa percepção da qualidade dos tons, do peso, da sensibilidade de calendários a passar, ponteiros a girar, dar corda, abrir, fechar, temos uma noção completamente diferente que às vezes nos permite, e as pessoas ficam um bocado defensivas quando nós olhamos para o relógio, agarramos e dizemos que o relógio não é original, mas como é que sabe? E lá estou na minha cabeça vira uma calculadora a tentar fazer aqui os meus cálculos, como é que eu vou explicar à pessoa que a minha noção de qualidade, mesmo explicando, é difícil. E isto torna-se complicado. Dizer assim, olha, eu vou explicar, este relógio nunca foi feito todo em verde, é muito fácil, assim seria muito fácil, e hoje em dia isso torna-se preocupante. Abrimos a máquina, vemos uma máquina que é uma autêntica réplica da original e onde se nota são diferenças em acabamentos, não é? Que obviamente que para a contrafação custar o que custa, não pode ter os mesmos nível de acabamentos. E o terceiro nível das contrafações, que é uma realidade que muitas pessoas não estão a par e que é de veras preocupante, é o nível máximo das contrafações que as pessoas não estão a comprar algo a pensar que, pronto, lá está, é uma contrafação bem feita, ninguém vai notar. Não, é enganar mesmo as pessoas. Eu dou um exemplo. Neste modelo, o Nautilus, mais uma vez, vou aqui tirar novamente o Nautilus, é uma prática muito comum. Compram um outro modelo da Patek Philippe que tem a mesma máquina, um Calatrava, que é um relógio clássico, gama de entrada, agarram na máquina, que esteticamente é a mesma, é a original, uma máquina CNC, fazem uma caixa exatamente igual em ouro. Portanto, já não existe a desculpa de que não é ouro, é em ouro, com os punções todos certinhos. Colocam um mostrador que é feito, os ponteiros destes relógios são em ouro, portanto fazem os ponteiros também, e a pessoa olha para o relógio, e obviamente que fazem a caixa contrafeita, fazem os documentos contrafeitos, fazem tudo contrafeito. Portanto, a pessoa olha para o relógio, leva a um relojoeiro mesmo que trabalhe conheça a Patek Philippe, não é? Ou um comerciante que esteja habituado a olhar para a máquina e vai dizer, a máquina é original,
está tudo certo, tudo bem. E existem muito poucos detalhes técnicos, e existe muito pouca gente que conheça estes detalhes técnicos que consegue efetivamente autenticar um relógio destes. Nós somos dos poucos ateliês que conseguimos fazê-lo, já o fizemos demasiadas vezes para o meu gosto neste género de relógio. Estamos a falar de peças que no mercado usado chegam a atingir 200 mil euros, 300 mil euros. Pessoas compram a achar que é genuinamente o relógio. Entretanto, questões que são muito comuns, entre a umidade no relógio, o relógio não tem a mesma qualidade de construção e de vedar, isto tem que ser dado, vão à marca e depois, quando se trata de um relógio que é contrafeito, ou neste caso é um Frankenstein, como nós costumamos chamar, o relógio fica lá e a marca não resolve. E é um problema difícil. E isto é uma realidade muito, muito perigosa e triste, que as pessoas às vezes vão atrás de um bom negócio, depois quem vende sabe argumentar muito bem, e isto é uma prática muito comum com o Nautilus e o Audemars Piguet, e fazem muitas vezes em ouro, porque na cabeça das pessoas olham, o relógio é 100% em ouro, mesmo que tenham uma pistola raio-x para verificar a autenticidade do ouro, não é? É um relógio todo em ouro, ninguém iria fazer um relógio todo em ouro falso. Mas a verdade é que nestes relógios têm preços astronómicos, acaba por justificar. Bem, a minha última pergunta era: de todos os relógios que passaram já pela mão, todas as peças, existe alguma peça ou marca que sempre deu mais gosto de mexer? E também, pelo outro lado, outra que sempre te chateou muito ou que não te dá gosto nenhum até? Se nos pudesses dizer quais é que eram. Em boa verdade, as que eu mais gosto é fácil, são as que me dão menos trabalho. Agora, não, em boa verdade, eu gosto de um bom desafio, gosto sempre de um bom desafio. O que às vezes acaba por acontecer é que nós aqui na RPN temos timings a cumprir e por vezes este gosto pelo restauro, etc., encaramos meramente como trabalho, tem que ser feito e às vezes pode-nos passar ao lado. Agora, em termos de máquinas, é como digo, não existe assim nenhuma marca em específico ou um movimento em específico. Eu gosto sempre de um bom desafio, gosto de relógios muito arriscados, que requer ali polimento. Que é uma característica que a RPN tem e que muitos outros relojoeiros não têm. Sim, ou seja, no caso da relojoaria, apesar do polimento e a relojoaria andarem de mão dada, são duas profissões completamente distintas. Se nós formos a grandes ateliês de relojoaria, mesmo nas fábricas, são duas profissões completamente diferentes. Eu, toda a minha vida, tive um grande professor de polimento, que foi o meu pai, e em todas as formações fiz as duas ao mesmo tempo. Fiz a formação de relojoeiro, formação de polimento. Portanto, é algo que eu tenho um gosto particular, porque é a cara do relógio. Quando entregamos depois de uma reparação, as pessoas olham e veem que o relógio está novo. E é uma coisa que eu gosto muito. Gosto de relógios particularmente difíceis de polir, que estejam muito riscados, porque gosto muito de ver a expressão das pessoas quando olham para o relógio e vê bonito. Em termos de máquinas, é como tudo. Nós aqui recebemos tudo. A seguir ao verão recebemos relógios que entraram água, são reparações, são restauros autênticos que são complicados. Por vezes temos que corrigir pivôs, corrigir dentes, corrigir pontes, ir mesmo ao núcleo do problema. Agora, falando de máquinas ou relógios que eu não gosto de reparar, os relógios que metem água é um bocadinho chato, confesso, porque se fosse assim tão linear como fazer uma limpeza como os outros, pronto. Os que às vezes acabam por dar mais trabalho e que não nos dá assim tanto prazer são relógios que, e acontece muito, sem querer ofender, pessoas que compram ou na internet as tais pechinchas, e o que acontece é que... uma pechincha tão grande. Mas pronto, vão à procura mais do preço, não por uma questão de quererem a pechincha, mas porque às vezes não podem pagar, não é? E vão a determinados técnicos, antes de nos conhecerem, vão A, B, C, e por cada pessoa que o relógio passou, o relojoeiro ou o técnico, em vez de corrigir um problema, criou outro, e quando vem cá, efetivamente queremos, então especialmente quando são heranças, queremos solucionar, que é uma peça de família, temos todo o gosto em fazê-lo, só que são reparações muito difíceis e por vezes nós aceitamos o serviço mais, não vou dizer como favor, mas queremos que a pessoa tenha a peça a funcionar de novo, e não é, mas o trabalho que dá quase que não justifica o valor que cobramos, e dá muito trabalho mesmo, mais do que as pessoas imaginam. Só para finalizar, queria-te fazer uma pergunta que era, qual é assim o teu Holy Grail, qual é assim o teu relógio que desejas ter, mas pronto, obviamente todos nós temos os nossos Holy Grails, mas muitas vezes que não
por motivos financeiros não são... Particularmente dos motivos financeiros. Para mim, bem, está uma bela pergunta. Eu acho que se eu começasse aqui a numerar todos os meus Holy Grails, este podcast tinha uma semana, mais ou menos, por aí. Mas assim, um que tu digas, mesmo que não seja uma referência, um tipo de relógio, por exemplo, já falaste aqui nos FP Juno, uma marca, um modelo, mesmo que não vás à referência, ou seja, peças que para ti sejam muito, muito importantes e gostavas de vir a ter. Gosto particularmente deste FP Jogo, que não tem uma configuração muito simples, muito sóbria, discreta, e é um relógio que, lá está, como falámos aqui há mais de uma década, que me dá amor para estes relógios. Gosto da relojoaria independente, gosto muito da Cobel & Foxey. São relógios que no pulso não é o relógio mais elegante, mas concentra muita técnica, a maneira como desenvolvem as complicações que já existem, mas tentam dar-lhes ali o seu toque pessoal e tornam os relógios muito, muito atrativos, a meu ver, tecnicamente. Mas agora, assim, mais realisticamente, uma peça que eu adorava ter na minha coleção é um Patek Philippe, a referência 3970, portanto, essencialmente é um relógio de corda manual, cronógrafo, calendário perpétuo, segue uma linhagem de complicações que é muito importante para a Patek Philippe, são os calendários perpétuos com cronógrafo, e é um relógio que eu gosto particularmente. Eu adoro relógios que têm, que são vintage, carregam uma história que eu adoro. Neste caso, eu adorava ter um em platina com cristal branco, se é para falarmos em Holy Grail, que, pronto, é uma, como eu estava a dizer, é uma complicação muito importante para a Patek Philippe, e aquela referência em particular, tal como o 3940, que é o perpétuo, fininho. Que é uma das minhas referências preferidas. Amo esses relógios porque esses dois foram modelos muito importantes para a Patek Philippe no momento em que foram lançados. Portanto, aqui ainda tem uma caixa lindíssima. Tem um design. Tanto funciona bem em ouro branco como no ouro amarelo. Qualquer configuração. É um relógio que, apesar de estar na categoria do vintage, é muito versátil. A pessoa consegue mudar a cor das leather straps e fica um relógio completamente diferente, usável no dia-a-dia. E lá está, tens uma complicação, tem várias complicações que eu gosto muito, é muito legível, muito atual, e é uma peça que não foi produzida assim, não tem um volume de produção assim muito elevado, e vai ser uma peça que vai valer muito dinheiro daqui a muitos anos. Anotem. Diogo, obrigado. Obrigado, eu. Trouxeste aqui uma coleção de facto incrível. São peças que há muita gente que nem sequer vai ver, por exemplo, com o FP Juno uma vez na vida, e tu conseguiste trazer aqui logo dois, o Breguet, trouxeste aqui os ícones da relojoaria clássica. Francisco, obrigado. Obrigado também por nos assistirem. Esta foi a primeira entrevista da Montre. Até já.